Fala, rapaziada! Você que nos conhece sabe que a gente gosta de falar do entorno do futebol, não é só do jogador, do artilheiro. Hoje, por exemplo, a gente vai falar com um ortopedista, mas não é um ortopedista qualquer. Quem é? José Luiz Ronco, 16 anos, médico da seleção brasileira. E tem história aí. Mauro Ferreira sabe, né? A gente sempre volta a falar. Jornal dos Esportes na Veia, já fez muita matéria com essa rapaziada toda. Hoje ele é Museu da Pelada. E a gente vai lá ouvir essas histórias do Ronco, né? Porque ele já deve ter operado, que esse cara já operou de gente. Já fiquei sabendo que operou até rei, príncipe. Vamos lá saber disso. Valeu, rapaziada. Fala, Maurinho. Fala, Zezinho. E aí? Beleza? Que maneiro, hein? Quanto tempo, hein? Coisa boa. E aí? Estamos aqui na área. Ali. Vamos aqui no... Chegamos aqui agora com essa fera, porque pra gente o Museu da Pelada tem isso, né? Os astros estão em todas as posições, dentro de campo, fora de campo, é o massagista, é o maqueiro, é o torcedor e é o ortopedista, o médico que tá lá dentro, né? Você vive o bastidor do futebol, né? Você sabe de tudo, você... E a gente tem uma curiosidade, eu pelo menos tenho essa curiosidade, né? Que a gente sempre ouve falar assim, Reinaldo, Atlético Mineiro, alguns jogadores falam assim, pô, se fosse hoje ele jogaria até não sei o que, mas antigamente não tinha essa estrutura. Isso é real, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papinho. Essa sua colocação é a própria evolução da medicina. A gente viveu uma época da medicina que tirar o menisco era a solução. E naquela época não tirava um, tirava os dois. E hoje você vê que isso era um absurdo que se fazia, mas era o que se fazia na época. Então, com certeza, principalmente com o desenvolvimento das técnicas operatórias, e por incrível que pareça, o joelho foi o grande herói nessa história, porque as cirurgias por vídeo, as cirurgias artroscópica e dali também desenvolver-se as cirurgias endoscópicas, são hoje quase todas as cirurgias são feitas por vídeo, começou no joelho. O joelho foi a articulação que foi escolhida. Então, evidentemente, que esses grandes jogadores que nós tivemos no futebol brasileiro e no mundo teriam tido oportunidade de poder desenvolver. E é por isso que hoje a gente vê o fulano aí, 38 anos, 40. Eu sou de uma geração que o jogador, quando chegava com 28, 29, já era considerado velho. Hoje você vê jogador jogando com 40 anos, 41. E você entrou no futebol como? A minha história é muito engraçada. Eu, em 1973, inscrito na época era pré-vestibular, área biomédico-tecnológica. Eu estava inscrito na área tecnológica. Eu ia fazer um pré-vestibular voltado para a área tecnológica. E aí eu já gostava de jogar bola. Não jogava bem não, mas dava minhas catucadas. Qual era a posição? E eu jogava de zagueiro. Sempre, zagueiro ou lateral direito, sempre joguei atrás. Para não machucar o joelho, né? Habilidade... Já foi começando a criar uma clientela ali. Habilidade zero, tá? Mas força, vontade. E tinha uma coisa que as pessoas diziam, eu tinha uma coisa que em alguns jogadores de futebol, que a gente diz, o cara era franzino, mas como é que ele conseguia ser zagueiro? Ele se antecipava, e eu sabia me antecipar. Mauro Galvão. Sim, um exemplo clássico, Mauro, durante anos e anos, foi um grande zagueiro do futebol brasileiro, magrinho, sempre foi magrinho, e quando você olhava, o Mauro chegava primeiro, era um negócio impressionante. E aí eu fiz uma lesão no menisco, jogando uma pelada. Não tinha tomografia, era raio-x. Caraca, que loucura, não? E quem me examinou e me definiu que eu precisava operar foi o Dr. José Carlos de Filipe, pessoa que depois eu coloquei como sendo... Eu queria ser o de Filipe quando eu... Sua referência, né? Quando eu crescesse na área de saúde, isso depois de ter feito a faculdade. E aí veio o grande negócio. Eu faço a cirurgia e me encanto. Isso foi na Beneficência Portuguesa, ali na Glória, e eu me encanto com o ambiente de centro cirúrgico, eu me encanto, eu falei, porra, eu nasci para isso, eu não nasci para ser engenheiro, eu não vou ser engenheiro, eu me encantei com aquele ambiente de centro cirúrgico. E era anestesia como? Geral. Geral? Na época era geral, não tinha negócio. Então, que idade?
eu ia fazer 18 anos, 73. Porra, eu me lembro que eu falei com meu pai, tadinho, ele na hora falou, você é maluco? Eu falei, pai, eu não vou fazer pré-vestibular para engenharia, eu vou fazer pré-vestibular para medicina. E aí eu passei para medicina. Caramba. Em 78, eu já, no 5º ano de medicina, eu consegui, exatamente por esse histórico de 73, com o doutores, o Nicolau e o De Filipe, eu consigo um estágio no Vasco. E aí eu viro o rato do Vasco. Eu comecei, eu estagiava de 6 às 10. Seu time de coração, né? Não. É o meu, né? Então, pra mim, todo mundo tem que ser Vasco, né? Falou pra mim assim, entrou no Vasco, é Vasco. E eu ficava de 6 às 10 da noite. Caramba! E só tinha um dia de folga e, porra, me dediquei. E aí que eu comecei a observar o doutor De Filipe. Ele tinha me operado e depois eu vi como ele era tratado pelos jogadores. Ele ia ao Vasco terça, quinta e sábado. Ele era o homem que solucionava os problemas mais complicados. E eu estou falando de um Vasco que tinha Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanato e Dirceu, o Zanato, Zé Mário e Dirceu, Wilsinho, Roberto e Ramon. Eu comecei a trabalhar com esses caras. Foi esse time que me fez virar Vasco. Eu comecei a trabalhar com esses caras, cara. E eu via os jogadores, quando o doutor De Filipe nego ia de cafezinho na mão, levar café para o doutor De Filipe pelo respeito. Eu falei, puta, eu tenho que ser isso. Eu tenho que trabalhar nisso, eu tenho que ser visto pelos jogadores e as pessoas todas como a pessoa que é a referência. Aí eu caí dentro no Vasco. Quando eu me formo, dia 6 de dezembro, 10 dias depois, o Manuel Moutinho, que era o vice-presidente médico, o Vasco tinha esse cara, me contrata. Porra, eu, garoto recém, caramba, eu não sabia disso. formado, falei, porra, eu não posso perder essa oportunidade. Só que eu ia fazer um negócio chamado residência, que é... E o que a gente fala em medicina, o R1 é tocador do negócio, é o cara que carrega, o R1 é o cara. E eu fui fazer residência em Niterói com uma pessoa que eu também boto hoje com muito carinho no meu rol das pessoas que me ajudaram na vida, Dr. Paulo César Schott, que era o professor titular da cadeira de ortopedia da Universidade Federal. E eu fui fazer residência na clínica dele, que tinha residência em ortopedia. E aí o que eu fiz? Formado, tendo que fazer residência, carteira assinada, não tinha filhos, mas casado. A Lúcia trabalhava já como médica anestesista. Eu digo, solução, eu fui trabalhar no Remo. Eu fiquei com o vínculo do Vasco, mas eu fiquei preso ao Remo. Então eu era médico do Remo, eu ia terça, quinta, sábado, e quando tinha regata domingo, eu acordava às 4 da matina, porque o Remo começa cedo, eu ia lá para a Lagoa. O vice-presidente de Remo era o Mário Lamosa, um vascaíno da antiga. E ia aos jogos, e tinha quinta-feira que era o day off. Então eu ia ao Remo cedo e depois eu era rato do Vasco de novo. E atendia tudo. Aí eu termino 1980, termino o primeiro ano da residência, que é uma fase da sua vida. Quando você passa para o R2, aí você já tem uma molezinha. Aí eu saio do Remo e fico vinculado ao futebol de base do Vasco. Mas como eu era um cara que as pessoas gostavam, eu fazia a cobertura do profissional. Então eu tive muita coisa interessante. Por exemplo, antes de me formar, eu tive o prazer de tomar café da manhã e conversar com o Otto Glória. Orlando Fantoni. Orlando Fantoni, que era o técnico do 77. Carlos Froner. E aí o Vasco tinha um sujeito chamado Edmundo, que os jogadores chamavam de Tigrão. Era um tipo coordenador. E quando eu viajava, eu ficava no quarto com ele. Ele dizia, você tem que ser diferente, vai na cozinha, vai ver a comida, vai ver o que os caras querem. E eu comecei a absorver isso, e isso começou a ser diferencial. Então a boleirada cascuda, eu estou falando que eu jogo cascudo, pô. Depois foi o Leão. Os caras me tratavam muito bem. Em 81, eu fui fazer um jogo
Estreia do Joel Santana. Primeira vez que o Joel Santana foi treinador, foi um amistoso, um misto Vasco contra misto Flamengo. E aí fomos para jogar em Guaçuí. Quando fomos jogar em Guaçuí, o médico que foi do Flamengo era o Ricardo Raskin, irmão do Bernardo. E ele virou para mim e falou, olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu agora vou para o interior, vou para o Triângulo Mineiro e tal. E o Santelli, que infelizmente também já faleceu, estava no Flamengo, falou, pô, teu Santelli falou de te levar para lá, você quer ir? Falei, cara, pô, sei, vai depender. E aí veio a proposta, eu ganhava 3 salários mínimos no Vasco, e o Flamengo me ofereceu 4 salários mínimos. Cheguei em casa, liguei para o Paulo Angione, que era o homem do futebol profissional já. Paulo é Runque e tal, não sei o quê. Paulo, eu estou te dizendo, estou te comunicando que eu vou sair. E não era nem doutor Runque, era doutor Zé Luiz. Que estava louco, Zé Luiz, porra, você é cria nossa, você é um cara que vai ficar muito tempo com a gente, papapá, papapá. Fala aqui com o seu Calçado, que Deus o tenha, grande seu Calçado. Aí seu Calçada pegou o telefone e falou, oi, doutor Zé Luiz, o que está acontecendo? Eu falei, eu contei isso tudo que eu contei para vocês. Aí ele falou, doutor, vamos fazer o seguinte, quanto o Flamengo está lhe oferecendo? 4. A gente continua com 3 e eu lhe pago por fora. Eu sempre fui muito abusado. Eu acho que é por causa do sacrifício, da necessidade, eu sempre fui muito abusado. Aí eu falei para ele, seu Calçado, só me desculpa, mas quem recebe por fora é puta. Eu sou médico. Cara, ele não ficou puto, não. Ele faleceu há algum tempo, mas toda vez que ele me encontrava, ele frequentava muito o Royal Grill. E no dia dos 50 anos da festa de casado do Zagallo, eu fui e ele estava. Ele veio do meu lado, falou para minha mulher, este moleque aí, ele é muito abusado. Eu falei, isso também que... Porque foi uma coisa muito espontânea minha, você está me entendendo? Foi muito meu eu falar um negócio desse, porque eu me senti ofendido. Eu, porra, sabe, eu tentando fazer medicina, coisa séria e tal. Achei interessante ele querer me prender, mas, porra, negócio de por fora é um dia, daqui a pouco não tem mais por fora. O futebol tinha muito isso, não sei como é que está agora, mas antigamente tinha muito esse negócio de por fora. Bom, resumo, eu fui pro Flamengo. Quando cheguei no Flamengo, o Santelli me falou, o Santelli era ortopedista, mas o Santelli estava muito preso ao que passaram para ele, ó, médico do Flamengo não pode operar. Sebastião Lazzaroni era o coordenador técnico, Isaías Tinoco, coordenador administrativo. O Flamengo tinha isso. O Flamengo tinha uma estrutura, eu entrei no Flamengo, cara. Eu hoje fala tanto com a coisa, eu olho, puta que pariu. Pô, eu fazia isso em 1981. O Flamengo tinha nutricionista, assistente social, psicólogo, sabe? Dentista. Pô, estrutura espetacular. Bom, aí o Lazzaroni me chamou, eu falei, ô Lazzaroni, esse rapaz custódio tem que operar. Ele falou, pô, mas nós temos um problema aqui. O médico do Flamengo não pode operar jogador. Eu falei, Lazzaroni, tu já assinou minha carteira? Ele falou, não. Eu digo, então não assina que eu vou embora. Eu era abusado. Eu era um cara, eu tinha botado na cabeça que eu ia ser médico de futebol, mas as coisas tinham que ser da maneira que eu acho que tinha que ser. É lógico que você vai ter flexibilidade, você não vai ser idiota e querer bater, mas tem coisas que são suas. Ele falou, porra, que isso? Resumo, foi a primeira cirurgia, foi o custódio. Eu operei o custódio. Foi a primeira cirurgia da minha vida em atleta de futebol, foi o custódio em 1981, se não me falha a memória, foi em setembro, outubro. Esse menino foi embora, voltou a jogar, jogou. Operou. Era menissectomia, céu aberto, não era artroscópio. Aí ele voltou, não deu para ser jogador, mas porra, foi embora com a graça de Deus. Então foi a primeira cirurgia que eu fiz na minha vida, foi essa história que eu estou te contando do custódio. E foi uma história legal, porque como ele voltou e deu certo, aí eu finquei minha situação. A base toda não tinha um jogador que não fosse parte ortopédica, que não fosse operado por mim, pelo Santelli. Quantos títulos você tem? Vamos começar pela seleção. Quantos anos de seleção? 16. Caramba, 16 muito tempo, anos, né? sem contar 1 ano e meio
na base, depois uns meses quando eu voltei do Iraque, de seleção brasileira. A seleção eu ganhei Copa das Confederações, foi 2005, 2009 e 2013, é um tricampeonato direto. E 99, que nós ganhamos, 99 foi Copa América, foi no Paraguai. Copa América foi 99, 2004 e 2007. Copa do Mundo, uma. Aliás, Copa do Mundo, duas, porque eu sou campeão sub-20. Em 1985, com o velho Jair Pereira. Jair Pereira. Mas, na verdade, foi o Gilson, o treinador. O treinador foi o Gilson Nunes. O Jair foi em 83. Depois nós fomos campeão sul-americano em 85, aí veio a proposta do Jair ir embora para a Espanha. Aí o Gilson entra como treinador e nós somos campeões do mundo em 85 na Rússia. Título brasileiro 92 com o Flamengo, foi um titulaço, espetacular, trabalho maravilhoso do Carlinhos, do João Carlos, um trabalho maravilhoso do Júnior. Júnior era o capitão realmente, Gotardo, Gilmar, Ferreirinha, Idemar, E depois eu ganhei como título brasileiro, 87 eu não estava, eu estava fora do Brasil, quando o Flamengo foi campeão, mas eu estava fora do Brasil, 92 e depois foi 2009. E também foi um trabalho muito legal, 2009 foi um título legal, o brasileiro de 2009. Isso sem contar a categoria de base. Agora, tem aquele caso assim que tu acha que tenha sido sua obra-prima, se falar assim, pô. Cirurgia do Nélio. Do Nélio? Cirurgia do Nélio. Cirurgia do Nélio na final, a primeira final de 3-0 contra o Botafogo, ele fez uma lesão que hoje, essa é uma lesão grave, essa é uma lesão, porque é uma lesão, o Nélio tem joelho para fora, que nós chamamos de genovaro, e ele fez uma lesão multiligamentar, e você não tinha ressonância, não tinha técnica de reconstrução de ligamento cruzado, e o meu parceiro e irmão, que eu trabalhei muito tempo, de Olimpo, e eu fizemos uma puta de uma cirurgia, nós botamos o Nélio para jogar, o Nélio depois jogou no Flamengo, jogou no Guarani, jogou fora, né? Ele foi jogar na Hungria, pô. E até hoje tem um joelhinho torto. Tem. Até hoje ele tem seu joelhinho torto. Então, o Nélio foi uma cirurgia, para mim, muito marcante. E outra muito marcante também, pelo fato, não pelo ato operatório, mas pelo fato de ter ocorrido, foi o Nelsinho, lateral esquerdo. Ele emprestado pelo São Paulo ao Flamengo, num jogo Flamengo e São Paulo em Juiz de Fora, que nessa época não podia jogar no Maracanã, porque o Maracanã estava fechado por causa da lesão, por causa do problema de ter caído a arquibancada, aquela história que aconteceu em 92, o Nelsinho fez uma fratura exposta de tornozelo. A cena é inesquecível, porque eu fui atendê-lo no campo, e aí, quando ele falou, doutor Taban, eu tirei ele imediatamente, fomos para o vestiário. Ficou o médico do São Paulo dando uma cobertura, e o Cantarelli, que era o treinador de goleiro, veio comigo no vestiário. E quando eu tirei o meião do Nelsinho, a atadura estava suja de sangue, porque foi uma fratura exposta. O Cantarelli quase passou mal. E começou a gaguejar. E eu operei o Nelsinho naquela noite. Caraca. No mesmo dia. Ele foi para o hospital, operamos na Santa Casa do Juiz de Fora, que me deu uma cobertura espetacular. Eu dormi com ele lá, no dia seguinte a esposa veio de São Paulo e aí eu voltei para o Rio. O Ronaldo é o seguinte, vamos lá. O Ronaldo fez uma lesão em 2000, que ele rompeu o tendão patelar. O tendão patelar é o final dos músculos da parte da frente da coxa, que tem um nome de quadríceps. E ele, quando ele passa, antes de chegar na rótula, ele chama-se tendão quadricipital, ele passa por cima da rótula e ele se prende na tíbia, e ali ele passa a ser chamado tendão patelar. E o Ronaldo rompeu o tendão patelar. Foi operado por uma grande pessoa, tecnicamente, como pessoa e como médico, o professor Gerard Sayan, que eu tive o prazer de conhecer, de participar com ele de eventos médicos. A primeira cirurgia dele, o professor
preocupado com a possibilidade dele, por ser jogador de futebol, tirar enxerto, poderia comprometê-lo. Ele fez o que nós chamamos técnica buabu, quer dizer, é botar um pedaço do tendão junto com o outro, aí a gente chama, quando rompeu você junta. E infelizmente rompeu. E aí ele foi para a segunda cirurgia, aí ele botou enxerto. E o Ronaldo ficou bom. Então, Copa do Mundo, né? 2002, que agora... Você participou da cirurgia, não? Não. Isso era Inter de Milão e professor Geraçanha. Eu sei porque eu tive contato com o professor, ele me explicou, mas não faço ideia. Até aí, totalmente fora. O Ronaldo era um cara que tinha jogado a Copa de 98, tinha participado conosco dessa Copa América de 99, fomos campeão, e aí em 2000 ele começa a acontecer o desastre, o Ronaldo se afasta da seleção. Em 2002, antes da Copa, evidente, o Filipão, nós fomos para um amistoso na Arábia Saudita, e o Filipão me chamou no final e disse, olha, Ronaldo me ligou, dizendo que vai para o Rio. Por quê? O que estava acontecendo? O cara que fica 2 anos parado, como o Ronaldo ficou, quando ele volta não tem jeito, até o corpo se readaptar, ele vai sofrer lesão muscular aqui, lesão muscular ali. E o treinador, que eu não me lembro quem era um argentino, que o Ronaldo não se dava com o cara. O cara não queria o Ronaldo, não queria o Ronaldo. Resumo da história, o Ronaldo estava tendo lesões repetitivas musculares. E ele falou, eu quero ir no Rio, eu quero que o Ronco me veja. Tá bom. Só que a época era carnaval, amigo. Carnaval. E aí vem a primeira dúvida, será que ele vem para se tratar ou será que ele veio para passar o carnaval? Bom, falei, tudo bem, Filipão, vamos. Na sexta-feira, à noite, aqui atrás, onde o Newton Petroni depois tinha o serviço dele, reúne-se Newton, Ronaldo, o preparador físico da Inter de Milão, que eu não me lembro o nome, o professor Paulo Figueiredo, fisiologista, a importância do fisiologista, professor Francisco Javier, o Chico, que trabalhou no América, que trabalhou com o Evaristo na seleção, que hoje tem uma estrutura muito grande de reabilitação, de musculação e tal. Silvinho, nutricionista, tem que ter nutricionista. E vamos tratar o que nós vamos fazer com o Ronaldo. É a primeira pergunta, numa sexta-feira à noite, antevéspera da folia, eu perguntei a ele, você veio para se tratar ou você veio para brincar carnaval? Ele falou, eu vim para me tratar. Falei, quanto tempo você vai ficar no Brasil? Ele falou, 1 mês. Falei, então podemos? Olha, essa reunião começou 8 horas da noite, 8 e pouco, foi quase até 11h30. E foi um espetáculo, cara. Foi um espetáculo. Aí vem a pergunta, né? O Ronaldo se recuperou sim, porque ele estava com a tesão, filha da puta, de querer jogar a Copa e de querer mostrar que ele era. Isso é muito legal. E fato de 20 anos atrás, né? Você evidenciar isso. Olha, ele chegou a alguns dias trabalhar 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite. Se você me perguntar quantas vezes, porque jogador, quantas vezes ele falou, uma manhã, que era um treino aqui no Bosque da Barra, ele não veio. Aí de tarde ele chegou, meio sem graça, falou, doutor, desculpa, eu perdi o horário. E aí vem a flexibilidade, e aí vem o bom senso. O que é uma manhã para um cara que se dedicou e que depois me deu o que ele me deu, pô? Só uma Copa do Mundo? Foi uma brincadeira. As pessoas não sabem, o Ronaldo naquela Copa do Mundo, no início, praticamente, ele treinou todo dia de manhã e de tarde, na calada. A gente segurava ele, treinava com o Rosan e tal, vamos lá, e vamos embora, pô. Com 2 caras tarimbados, Paixão, malandro, esperto. O Darlan, que era o auxiliar do Paixão,
que é parente do Filipão Malandro. A comissão, sabe qual era a comissão? Runco, Rosan, falecido Jorginho, que Deus o tenha, e o Roberto Massagista. Essa era a comissão médica na Copa do Mundo 2002. Mas ninguém. Mas ninguém. Aí tinha Rodrigo Lasmar, que eu botei um médico ortopedista me ajudando, e um médico clínico, Serafim. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter duas coisas para carregar pesado, que era Ronaldo e Rivaldo. Mas eu não podia deixar de dar atenção para os outros. Então eu digo, eu tenho que estar com a casa arrumadinha. E eu acho fundamental que numa Copa do Mundo tenha 3 médicos. E explico por quê. Vou vir a 14 agora. Quando o Neymar se arrebentou em 14, que foi sério dentro de uma lesão de atleta, enquanto eu estava cuidando do Neymar, o Serafim estava no doping e o Rodrigo estava cuidando do resto do time. Porque as coisas são muito dinâmicas. Na Copa de 2002, quando teve que cortar o Emerson, nós cortamos o Emerson no campo. O Serafim estava na reunião, porque todo jogo de Copa do Mundo tem uma reunião no dia anterior. O Serafim estava na reunião e o Rodrigo ficou com o resto do time no treino, enquanto que eu fui com o Emerson fazer ressonância magnética para poder dar o veredito de porque o médico da FIFA tem que avalizar, senão eles não cortam, porque era um corte. Não sei se mudou a regra, mas a regra era o seguinte: todo jogador que você cortar 24 horas antes do início do teu time, na estreia do seu time, por questões médicas, te permite trazer um outro. Sadio. E foi uma situação meia difícil para eu passar isso pro Filipão, porque, cara, eu cortei o capitão do time. Levanta a taça. Confiança do treinador. Quando eu falei isso pro Filipão, o Filipão falou, mas você vai cortar? Final, semifinal e final, ele não tem condições? Falei, não sei, Filipão, daqui a 3 semanas, não sei. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Teu time está ganhando, você vai mudar o time na semifinal e final? Aí eu matei ele. Ele olhou e falou, não, então tá bom. Vai mudar o time como, pô? Se você está com um time que está jogando, está ganhando, você vai pegar um jogador que vem de lesão, como é que você vai botar numa Copa do Mundo, rapaz? Copa do Mundo é um negócio muito dinâmico, pô. Então, rápido, né? Muito rápido. Mas sabe por que isso? Ontem, né? Sabe por quê? Porque é tudo muito conexo. Então o Ronaldo foi ele se entregou ao trabalho e o resultado foi esse. Da mesma maneira que o Rivaldo, que foi outra coisa, outra confusão, que o médico do Barcelona, sabe que ele tinha que operar. Vamos voltar 4 anos no Ronaldo, 98. Eu não estava lá, mas eu, como todo bom brasileiro, eu fiquei curioso. E o que aconteceu? Primeira coisa, eu fui em cima do Cafu e perguntei ao Cafu. Quando ele dividiu a bola com o Barthez, que tu correu, o Cafu deu um pique da lateral direita até quase a grande área adversária. O que você pensou? Que o Ronaldo tinha morrido. Palavras do Cafu. Aí fui no Roberto Carlos. Deu um pique. E que estava no quarto com ele. O que aconteceu? Doutor, nós estávamos vendo a final de 94, o Ronaldo começou a fazer umas caretas, eu me assustei, saí no quarto e quem ele encontra no corredor, Edmundo. O Ronaldo não está legal. E foi chamar isso logo depois do almoço, um dia de jogo da final, cada um vai para o seu quarto. Aí o Edmundo entrou, viu o Ronaldo tendo convulsão, saiu gritando, Ronaldo está morrendo, e aí foi a confusão. Deram uma medicação, ele dormiu, e aí quando ele acordou, que era o horário do lanche e jantar, que é o que a gente usa, eles fizeram o que tinham que fazer, levaram o Ronaldo para uma clínica, chamada Clínica Lilas, que é no centro de Paris. Eu tive nessa clínica, eu conversei com os médicos, eu me interessei por 2 motivos óbvios, como um brasileiro que queria saber o que aconteceu, e como médico de um cara que em 99 estava comigo, eu tinha que ter essa noção. O que eu acho que aconteceu? Ele fez um quadro convulsivo, como a gente fala em medicina, de etiologia obscura, ninguém sabe dizer por que ele fez aquele quadro convulsivo, que foi feita a conduta correta, que é levá-lo para o hospital, rastrear todo. A única dúvida que eu tenho, mas que eu digo o seguinte,
muito mole você falar as coisas fora do problema. Mas a única dúvida que eu tenho é se ele deveria ou não ter saído do hospital. Isso é uma dúvida que eu tenho. Talvez tivesse que ter segurado ele. Não que o Brasil fosse ganhar a Copa, porque não ia mesmo. Mas dava um pouco mais de tranquilidade ao ambiente. Na verdade, quando liberaram ele para o hospital, né, você liberou o Ronaldo disse que ele chega, o falecido Barreto, que era o roupeiro na época, disse que ele chegou no Estádio de França, tirando a camisa no vestiário, me dá minha roupa que eu vou entrar, que eu vou jogar. Pô, quem vai tirar o Ronaldo? Ninguém vai tirar o Ronaldo no final da Copa do Mundo. Ninguém vai tirar o Ronaldo. Não tá, porque o Zagallo é culpado, que o Lídia é porra nenhuma. Né? Ninguém vai tirar o Ronaldo. Não teve isso, não. Não teve isso, não teve. Eu só acho isso. Eu acho que ele... talvez o Joaquim da Mata, e coitado, ele sofreu na época, o falecido Lídio sofreu, foram responder no Conselho Regional, foi uma confusão. Talvez pudesse ter dito o seguinte, não tem mais nada, já estava com a veia pega, dá um soninho. Eu vou contar um fato para vocês devem ter, na época. Em 2006, eu tive um problema também. Tudo bem? Eu tive um problema também com o Ronaldo. Eu não sei se as pessoas divulgaram. Nós jogamos o primeiro jogo contra a Croácia, ganhamos de 1-0. Terminou o jogo, o Parreira tinha como costume, depois do jogo, liberar até o jantar do dia seguinte. O cara tinha o resto da noite, no dia seguinte acordava despreocupado. Terminou o jogo, eu e o meu velho irmão Serafim, sentadinho. Estou olhando uma mesa, está Ronaldo, Emerson e Cafu conversando. Achei aquilo estranho. 1h30, 1h40. 2h da manhã eles saíram. Eu fiquei sentado com o Serafim. 2h da manhã eles saíram e subiram. Falei, pô, Serafim, estranho. Esses caras estão com a noite livre, principalmente o Ronaldo. O Emerson e o Cafu eram mais devagar. Falei, pô, o cara está com a noite livre, ele não vai sair. Tá bom. Dia seguinte, dia livre, a gente tinha aí combinado de conhecer Colônia, a igreja, que na época da Segunda Grande Guerra a cidade foi bombardeada, mas a igreja ficou em pé. Aí eu acordei, falei, Serafim, não vamos sair por enquanto, não. Vamos aguardar o Ronaldo acordar, tá bom. Aí ele acordou, devia ser umas 11 e pouco. Desceu a escada e tal. Eu chamei ele e falei, Ronaldo, e aí, como é que você tá, doutor? Nada, me incomodando, sensação esquisita, tal, não tô legal. Porra, isso é uma coisa que você tem que eliminar logo, você está entendendo? Porque se você não eliminar logo, você não resolve o problema. Chamei o Serafim e falei, Serafim, o que você acha? Ele falou, eu acho que a gente tem que rastrear, vamos pedir tudo. O que é tudo? Vamos fazer de novo um eletro nele, vamos fazer, que ele dizia que estava incomodando aqui, vamos fazer tomografia dos seios da face para ver se ele está com sinusite e vamos fazer uma endoscopia. O Ronaldo fez uma endoscopia. Durante a Copa. Porra, ele à tarde fez uma endoscopia. Fez uma endoscopia. Isso a FIFA te dá uma tranquilidade do cacete. E tal, fomos, fizemos a avaliação toda. Serafim é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Eu chamo o Serafim de Zé da Morte. Eu, como cardiologista, ele só sabe falar em morte súbita e essas porra. Zé da Morte. Zé da Morte, o filho do Serafim que eu dou para ele. E o Serafim, existe em medicina um negócio chamado, a gente pega a veia, existe um negócio chamado Triway. E exatamente, Triway. Um amarelinho, um vermelho, um azul, enfim, que você pode fazer 3 medicações em tempos iguais. Faz no Triway, sem misturar. As medicações elas vão se misturar no teu organismo, mas não no momento de injetar. E ele mandou botar um Triway no Ronaldo. O Ronaldo olhou para aquele negócio e assustou, é natural. Falou, pô, doutor, o que é isso? Ele disse, não sei, você já Zé da Morte, que aqueles não sei. Você pode ter um problema na cabeça. Nunca mais esqueci isso. E o Ronaldo fez uma endoscopia. Aí terminou, não tinha nada, eu chamei ele e falei, Ronaldo, você não tem nada. Nunca mais me deu dor de cabeça naquela Copa do Mundo. E te digo mais, apesar da derrota para a França de 1-0, o cara que mais jogou naquele jogo foi ele. Ele foi o cara que mais procurou jogar bola naquele jogo e quase que empata o jogo no final, que ele meteu uma bola, quase que a gente empata. Por que o Emerson foi cortado?
O Emerson foi cortado porque o ombro dele saiu do lugar, porra. Tem jeito que saiu o ombro do lugar. Como é que eu vou fazer? O cara saiu a primeira vez, a gente chama de luxação primária. Sabe? Depois, se ele passa a ser recidivante porque eu não tratei direito a primeira, eu sou o responsável, pô. Aí eu encontrar o Emerson no meio da rua e ele dizer, pô, doutor, sou... E depois eu encontrei com ele na vida toda, foi jogador, foi a Copa do Mundo em 2006, nós não tivemos problema nenhum, nunca teve um atrito sequer. Ah, ele ficou chateado? Eu acho que ele ficou chateado. Pô, eu tirei a oportunidade do cara aí, jogar a Copa do Mundo. Capitão do time, quem ia levantar a taça era ele, não era o Cafu, porra. Zé, aí a gente tem Neymar 2014. Foi uma porrada forte. Na coluna. Foi uma porrada forte na coluna. Aquilo foi uma porrada forte. Fizeram muita oba-oba. O Neymar, ele... A vida te ensina. Quando você cai de barriga para baixo, a primeira reação do ser humano é tentar virar de barriga para cima. Ninguém fica de barriga para baixo. Quando eu entrei em campo, ele estava de barriga para baixo. Aí eu falei, vamos virar? Ele falou, não consigo. Opa. Falei, tá sentindo as pernas? Tô sentindo os braços? Tô. Menos mal. Aí começa protocolo de traumatismo. Aí você tem que fazer o quê? Eu estou aqui assistindo o jogo. Eu vejo... Tu vira SAMU, né? Vira SAMU, mas teve alguns colegas imbecis. Mas tinha que ter colocado colar. Porra, você coloca colar quando você não vê o mecanismo de lesão. Porra, eu estou sentado no banco, o negócio aconteceu a, 10 metros, eu vejo que o cara entra, dá uma porrada na coluna lombar dele, para que eu vou botar colar cervical no pescoço do cara? Nós procuramos fazer o protocolo, procuramos passar ele sem virar a coluna e tal. Bom, vamos para a clínica radiológica, e aí ele faz a tomografia. Primeiro foi tomografia, e aí você vê, você imagina uma borboleta, e as asas da borboleta é o que nós chamamos de processo transverso, aquilo fica aberto. E ele quebrou 3 processos transversos. E o corpo da borboleta é o corpo da vértebra, e no meio passa a medula. Então, um desses processos transversos poderia ter quebrado e foi quase pertinho ao chamado canal medular. E às vezes ele poderia ter dado uma triscada na medula, não ia ficar paraplégico, não, mas poderia ter ficado com aquela dormência na perna e tal. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, puta, ele não está com sensibilidade nenhuma. Para a vida toda, aí fizemos uma ressonância para ver se o rim tinha sofrido alguma coisa. Essa área é a área que tem rim, ele podia ter feito um. E aí, cara, aí não tem jeito, aí você tem que eliminar o sujeito da Copa. Então eu, como médico, minha função, ele dizem, tem um seriado aí com ele, um filme, que ele comenta isso. O Dr. Runkel disse que tinha 2 notícias boas, tinha uma boa e uma ruim. A boa é que não tinha tido uma lesão grave, que fosse precisar de cirurgia, e a ruim é que ele não ia jogar mais a Copa do Mundo. Foi o que eu falei para ele, cara. Então, e ali, é isso que as pessoas não entendem. O Neymar não é jogador da seleção brasileira, ele presta serviço à seleção brasileira. E antes de eu passar para a mídia, eu tinha que ter 3 pessoas para saber disso. Ele é o primeiro, foi o doente, porra. Ele. Família, que no caso o pai dele tem que saber. E o médico do Barcelona, ele tem que saber por mim, ele não pode você anunciar, não, eu, pai. Então, antes de eu exteriorizar o que aconteceu, eu fechei o cerco. Depois que eu liguei para o médico do Barcelona, esse meu telefone não parava de tocar, uma porrada de gente ligando. Depois que eu liguei para o médico do Barcelona, aí eu falei para o Rodrigo, pode soltar. Aí o Rodrigo soltou. Não deu nada, graças a Deus, ele está aí curado, está jogando. Os jogadores aceitam fácil o diagnóstico? No meu tempo, sim, hoje eu não sei. Tem que brigar para o cara não jogar? Aceita. Ele é craque de bola, eu sou craque de medicina. É assim que a gente conversa. Senão não vai. Se eu der chance dele achar que eu estou com dúvida, ou permitir que ele comece a ouvir outros, eu me perdi. Então, no meu tempo, ele era craque de bola, eu era craque de medicina. E assim a gente andava. Você tinha um parceiro, o Dr. Morte, e você era o Dr. Corte, né? Eu era o Dr. Corte, é isso mesmo. Mas a sua palavra é final, tipo, não joga, não joga. Não joga. Porque eu acho que se você não fizer isso, você dá chance
eu tive, vou contar um caso para vocês. Gamarra, sujeitaço. Zagueiraço. Sua posição. Primeiro Flamengo e Vasco em 2001, que nós perdemos de 2-1 e depois ganhamos 3-1 com o gol do Pet. Esse jogo do gol do Pet eu estava no Japão, estava na Copa das Confederações com a seleção. Eu vi o jogo na televisão sacaneando o Lopes e o Bebeto. E aí, o Gamarra, com o nosso querido Toninho, preparador físico, Toninho Oliveira, Gamarra foi para a seleção paraguaia e eu tinha ido para a seleção brasileira. Voltei, Flamengo e Vasco. Chegamos na quinta, o jogo domingo. E o Gamarra voltou com uma dorzinha. Gamarra, e ele, não, doutor, fica tranquilo que eu vou. Sabe o que foi o que eu vou? 4 minutos de jogo. 4 minutos de jogo. Sai Gamarra e entra o Fernando. Foi quando o Fernando, o zagueiro, estreou. Então você passa por situações. Nessa situação, eu não tive talvez um pulso. Por sorte, nós perdemos de 2-1 e depois ganhamos de 3, o assunto morre. Se perde, eu estou morto. E além também tem a coisa da responsabilidade do jogador, também deve ser complicado operar príncipe, essas coisas. Já operou? Essas histórias são... Daqui a pouco a minha mulher vai ligar. A história é a seguinte, né? Ele foi... Você vem com o título de campeão do mundo, porra, tu é muito bem recebido no clube. Surgiu o meu espaço no futebol, o Elal me bota para o futebol profissional, aí realmente eu vou para o futebol profissional do Flamengo, naquela época era só base. E me vem uma proposta de ir embora para o Iraque. O Lanceta, que foi a pessoa que criou lá para os caras a proposta, por quê? Porque o Iraque, seu falecido Jorge Vieira era o treinador, Edu, o Zeca, que também já foi descansar, e o Lanceta. E eles botam o Iraque praticamente, faltava um jogo só, mas praticamente na Copa do Mundo de 86. E aí eles resolvem vir ao Brasil e queriam me contratar. Eu, especificamente, eu assinei meu contrato 24 de dezembro de 1985, minto. 24 de dezembro de 1985, eu assinei meu contrato com o Iraque. Aí veio de novo, e aí era levar o Zé Mário como treinador, o Oscar Saldanha como preparador físico, o Zé Antônio, que foi nosso massagista, e me levaram. Chegamos no dia seguinte, estou na casa do Edu. Edu gosta de cozinhar, Edu é bom de fazer comida. Eduzinho. Aí estou na casa do Edu, daqui a pouco chegou um intérprete, que falava relativamente bem português, morou um tempo em Portugal, morou na Espanha, dizendo, rápido, vocês está de paletó? Não, então vamos no hotel que eu boto um paletó, que o presidente, quando ele falava presidente, era o Odeio Saddam Hussein. Quer te ver? Tá de sacanagem. Quer te conhecer? Tá bom. Cheguei lá, fiquei quieto no meu canto, daqui a pouco começou a chegar nego com fuzil, com não sei o que e tal. Chegou o Odeio Saddam Hussein, filho do presidente Saddam Hussein, presidente da Federação Iraquiana de Futebol, presidente do Comitê Olímpico, enfim, mandava, dava aquela porra toda. Tinha torcido o tornozelo. Há algum tempo não melhorava, e eu era o doutor brasileiro e tal. Eu fiz uma infiltração. Tinha quase 6 meses que ele não... Fiz uma infiltração. Pô, aparentemente ele ficou feliz. Daqui a pouco entrou um cara com muletas, sem esticar o joelho. Entrou o cara e ele falava quase nada em inglês, falava via intérprete, dizia, olha, o doutor para ele examinar esse sujeito. Eu examinei. E aí ficou decidido que ele tinha que operar. Aí eu Odeio e disse, tá bom, você opera ele amanhã. Eu tinha horas de Bagdá, né, meu irmão? Eu, pô, vou operar amanhã? Não. Eu virei pro doutor e perguntei, como é que é a anestesia aqui? Aí ele falou, geral.
Aí eu fiz uma cara meia feia e o Odei malandro perguntou por que ele fez cara feia. Aí eu expliquei, porque no Brasil a gente faz anestesia, bloqueando, né, nas costas. Aí ele falou, quem faz anestesia no Brasil para você? Eu falei, minha mulher, traz ela. Ah, tá de Tô brincadeira. dizendo a você, foi isso que aconteceu. Aí eu olhei para aquela porra, pô, minha filha tinha 4 meses. Falei, pô, fodeu, ele quer que eu opere, não tem jeito, não vou conseguir sair daqui. Falei, não, minha mulher, o filho... É tipo revólver na cabeça. O filho é pequeno, eu não vou fazer isso. Eu falei, não tem filha pequena. Falei, não opera amanhã, não, opero depois da manhã, eu quero conhecer os hospitais daqui. Aí me deu uma de gostosão, né, de picadora. E aí eles me apresentaram os hospitais. Aí vem a história do abusado, né? Mas tem que ser, cara, não tinha situação. Ali ou eu fazia aquilo, ou eu não estava. E tinha que dar certo. Se não der certo, eu não estava aqui. Simples. E aí não deu jeito. Aí a cirurgia correu muito bem. E o cara era o quê do Eu príncipe? não vou nem perguntar depois da cubana, não. Filho da irmã do Saddam. Era sobrinho do Saddam Hussein. Pelo amor de Deus. Primo do Odei. Que teste. Porra, cara. Primo Vai dar do uma Odei. merda ali. Sabe o que isso me valeu? Está guardadinho até hoje na minha casa. Um rado de ouro branco e amarelo. Para mim e para minha mulher. Eu guardei esse jogo. Mas sua mulher não foi, não, né? Não, não foi. Não. Ah, tá. Nossa filha tinha 4 meses. É, A não. Natália nasceu em agosto. Eu estou te contando a história Quem de foi o janeiro. anestesista? Ah, da terra, meu irmão. Não sei, E você tem ideia de quantas pessoas você já operou? Ah, bastante, cara. Eu falei numa entrevista quando eu estava saindo naquela época que eu tinha operado em atleta de futebol em torno de uns 3 mil, que eu acho que é isso mesmo, porque se você... Estou colocando atleta de base, atleta Mas o profissional. Mauro está incluído na lista de atletas, não? O Mauro na época era um atleta. Mas o que ele operou? O que ele operou? Eu estou falando de atleta profissional, atleta de profissional e atleta de base, foi muita gente, graças a Deus. Muito legal. A gente viveu uma época muito gostosa, né? Saíram matérias, uma vez saiu quando a gente foi investidor do Hospital Pasteur, e eu levei muito jogador para operar no Pasteur, da Europa para o Meia, foi a matéria que saiu, da Europa para o Meia, que isso é legal. É legal pra Você contar a história é um negócio que é gostoso. Toda terça-feira, normalmente, eu almoço com o Carlos Alberto Parreira, e a gente conta história. Resenha, né? Isso eu sinto falta. Se você perguntar não. o que você sente falta do futebol, resenha. Porra, cara. Hoje, se pudesse trabalhar em futebol, não me envolvendo com o trabalho, só para fazer resenha, aí seria ótimo. Mas não, acho que hoje eu não me sinto mais capaz de participar como eu acho que tem que participar, entendendo? Tem que ser do seu jeito, né? Senão vai dar confusão. Não, fico sentadinho, é mais negócio. Querido, Pô, que prazer. prazer é todo meu. Pô, aquelas Alegria. pessoas que a gente, né? É todo meu, a gente poder falar, passar para vocês. Agora aqui, né? O nosso autógrafo. Para vocês passarem. É o novo, porque aquele já acabou. Bonito.